Nesse vídeo vamos à minha opinião sobre a música Auê do Coletivo Candeeiro, do Marcos Teles. A música Auê do Coletivo Candeeiro, liderada por Marcos Teles, muito debatida também nas últimas semanas. Muitas pessoas têm criticado, até porque o Marcos Teles, ele era pastor presbiteriano, que é uma igreja que possui uma doutrina sólida e coerência teológica pautada nas escrituras, o que obviamente levou a que muitos pastores presbiterianos também e reformados fizessem comentários. O debate, em muitos casos, como eu vi o pastor Anderson Silva, por exemplo, ele levou o debate para o lado de que era uma questão de chatice de crente, de forma direta, foi isso. Às vezes esses crentes que são meio bitolados, meio fanáticos, que ficam inventando as coisas. Ele levou para esse lado. Porém, também teve outras questões envolvidas. Teve gente que dizia que era uma questão de chatice com relação a gosto musical. Mas não é questão de gosto musical. Eu vejo o que aconteceu com muito mais cuidado. É a arte cristã misturando símbolos, de outras religiões. Usando linguagem ambígua, linguagem de outras religiões. Que às vezes essa linguagem ela mais lembra outras religiões do que lembrar o cristianismo e lembrar você de Cristo. Então qual é o propósito que há numa música assim? Se é para as pessoas refletir sobre Cristo e não vão conseguir interpretar, vão ter dificuldade para interpretar. Aí colocar a culpa na inteligência das pessoas, como acho que o próprio Anderson. Então, é mais do que um problema teológico que isso acaba virando. Porque eu não vejo essa discussão como um exagero. E às vezes quando a gente fecha os olhos para coisas que parecem ser pequenas, parecem ser bobagem, o resultado ele pode custar caro, pode custar muito caro para nós cristãos, para pessoas da igreja, os cristãos protestantes, os cristãos reformados. Portanto, o problema eu não vejo só como a música, mas como confusão espiritual, teológica, sobre... O que é mais engraçado é sobre o pretexto assim de profundidade. Nossa, são muito inteligentes, é porque você que não entendeu, você não sabe interpretar. Como assim? Existe uma geração que acha que quanto mais tiver símbolo ali, melhor. Parece que essa profundidade fica até mística, fica algo assim, porque é muito simbólico, é artístico, você tem que interpretar. Será que isso está certo? Mas assim, veja bem, o evangelho, ele é simples. Ele não foi revelado para nos causar confusão. Ele não foi dado para gerar confusão. É uma mensagem revelada pelo Senhor Jesus Cristo e clara. E isso prejudica o próprio falar da fé cristã, prejudica novos convertidos imaturos, traz confusão, imaturo para quem é imaturo na fé. Pessoas que ainda estão tomando o leite espiritual. Isso é complicado, muito complicado. E Cristo, ele foi bem duro quando ele fala disso, porque ele disse que qualquer um que fizer tropeçar um desses pequeninos, Mateus 18, verso 6 fala isso, seria melhor amarrar uma pedra de moinho e se jogar, Isso que Jesus fala. É importante não procurar confusão, porque o evangelho não é de confusão, nosso Deus não é de confusão. E os pretextos de linguagem artística não é pretexto plausível. É uma responsabilidade séria isso, uma responsabilidade séria. Se uma obra cristã faz alguém ter que perguntar, isso aqui é cristianismo? Não é? É candomblé? Sei lá, é catolicismo? Tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada aí. A verdade 2 é bom não fazer nada que leve os irmãos a tropeçar. Romanos 14, 21. Isso é importante. O apóstolo Paulo, ele não faz assim observação, proibição de cultura. Mas ele nos orienta para termos responsabilidades com os fracos na fé. Vamos ser diretos agora. Alguém precisa explicar demais se algo é cristão ou não. Isso é sinal de alerta. É sinal de alerta. E a música carrega esses elementos de confusão em várias coisas. E símbolos, às vezes, eles moldam o coração de quem está vendo. É a ambiguidade sendo chamada de profundidade, de espiritualidade. Eu não vejo profundidade nisso, eu vejo só confusão. Que a música, ela molda o coração.
Por isso o louvor ele deve ser governado pela verdade de Cristo. E não por criatividade humana ali, muita poesia. Essas coisas, veja bem, essas coisas têm seu valor, têm seu lugar, mas não é disso que se trata. Eu vejo que o objetivo deve ser primariamente alcançado. E se o objetivo não é alcançado, tá todo mundo confuso, todo mundo debatendo sobre isso, é porque o objetivo maior, que é não, ao invés de causar confusão, mas ser direto e explicar, ele não foi feito em prol da arte, da profundidade. Isso lembra de algumas categorias de Abraham Kuyper, né, como graça comum e antítese, que existe beleza na cultura. Ele fala, como eu disse, essas coisas têm seu lugar, mas também existe uma linha ao se observar, é o que honra a Deus e o que se opõe. Nem tudo que é bonito, nem tudo que é profundo ou simbólico significa que é espiritualmente saudável. Hermann Doerr faz a seguinte afirmação, né? Não existe neutralidade na realidade. Toda arte ela nasce de um fundamento espiritual. Ou ela parte de uma visão que está bebendo da fonte de Deus, ou de algo que quer ocupar o lugar de Deus. Logo, uma obra pode parecer boa, mas nunca ela é neutra. Ela sempre aponta para algo. E assim, que algo é esse que a música Aue está apontando ou que está fazendo que as pessoas observem? Hans Huckmacher faz também o seguinte apontamento, que a arte não precisa ser um sermão. Não precisa ser rica, simbolicamente profunda. Mas ele alerta que a arte ela não pode ser espiritualmente responsável. Portanto, a música, como eu disse, ela confunde em vez de comunicar a verdade de Cristo. Então ela falhou. Ela falhou nos seus objetivos. Precisa ser dito uma coisa com clareza. Cristo não deve ser misturado. Não deve haver sincretismo na comunicação da palavra de Deus. Isso não é enriquecer poesia. É distorcer mesmo. Isso é sincretismo. Sincretismo. E o sincretismo, ele nunca... Obviamente, ele é corrupção, engodo. É um desvio. Se uma música ela usa linguagem que remete a outras espiritualidades, mistura símbolos sem distinção, cria toda essa ambiguidade, ela está só confundindo mesmo. E trazendo confusão o tempo todo. Isso não vem de Deus, não vem do Espírito Santo, não. Logo, a igreja, a igreja não precisa de uma arte assim, nossa, ousada, mas de arte que seja fiel à Escritura. Pode haver liberdade de criação? Pode haver. Mas sem perder a clareza de Cristo. Quando Cristo deixa de ser claro, a confusão ocupa o lugar. E a comunicação do evangelho não ocorre. Isso não termina bem. Se você quer ver uma fé sólida, sem confusão, sem mistura, sem perder a verdade das Escrituras, então você precisa se reformar. E para isso, eu quero convidar você para curtir, comentar e se inscrever no canal O Homem Reformado. Outro convite que eu quero te fazer é que você assista esse vídeo aqui que está aparecendo